Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram de hoje, com um tema que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar demais. A gente vai falar sobre carreira, empreendedorismo, direito do trabalho e hoje nós trazemos aqui no nosso programa uma profissional que é especialista em direito do trabalho. Ela é sócia do grupo MBW. E hoje estamos aqui com a Catarine Machado. Bem-vinda, Catarine. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. Que bom que a gente está aqui hoje, então, para falar de um tema que é tão importante, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo querem conhecer um pouco da Catarine antes da gente entrar em alguns assuntos. Catarine, fala um pouquinho da tua trajetória, eu acho que é importante, né? Até quem tem interesse, quem está aí em casa tendo interesse em entrar nesse universo da área do direito, principalmente da área trabalhista, que é uma área extremamente importante e que poucas pessoas têm o real conhecimento de alguns assuntos dentro dessa área que pode ajudar muito no seu dia a dia aí de trabalho. Então, Catarine, comenta pra gente aqui um pouco da tua trajetória de vida, como é que a Catarine chegou no direito do trabalho. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vanessa, a minha história é um pouquinho longa, mas vou tentar ser objetivo aqui, contando um pouquinho da minha trajetória. Lá pelos meus 15 anos, mais ou menos, quando eu era adolescente, eu estudando, ensino médio, pensei comigo, tô entediada, só estudando não dá, preciso arranjar uma outra atividade, que seja algo também que dê uma remuneração, né, claro. E aí alguém, não lembro quem, me disse, Catarine, faz um estágio. E aí eu pensei, claro, uma ótima ideia. Então fui lá naquelas empresas que fazem intermediação do colégio com as empresas e me inscrevi. E logo em seguida eu iniciei um estágio num escritório de advocacia. E aí tu imagina, há um tempo atrás os escritórios eram cheios de papéis, aqueles processos enormes. Então tu imagina, eu com 15 anos de idade entrando naquele escritório, mas foi um momento que eu me apaixonei pelo direito. Eu coloquei o escritório em ordem, né? Fiquei 2 anos lá, era um escritório full service, então ele atendia todas as demandas e eu aprendi muito lá. Então me formei no colégio e depois eu entrei na graduação na PUC, né, na graduação de Direito. Fiz a graduação, durante todo o período da graduação eu também pensei muito na minha carreira a longo prazo, o que eu posso fazer, o que eu preciso aprender. Comecei estágios em escritórios, depois também trabalhei no Tribunal de Justiça, numa câmara lá com o desembargador, então foi muito legal o aprendizado. E no fim, eu estagiei num sindicato dos professores, fiquei 2 anos lá. E lá aprendi muito a área trabalhista, né? Foi na veia a área trabalhista. Saí de lá, me formei, e já quero a área trabalhista, quero seguir na área trabalhista. Então entrei no escritório, comecei a realmente ter na prática a área trabalhista, me especializei na área trabalhista e sigo até hoje nessa área. Que interessante essa tua trajetória, porque o direito, ela é uma área onde você tem um leque amplo, né, de possibilidades de atuação. E o direito trabalhista, ao meu ver, é uma das áreas mais interessantes em relação à profundidade e à aplicabilidade disso no nosso dia a dia, né, Catarine? A gente percebe que todos nós, né, 90% da população trabalha de alguma forma de regime, né, ou CLT ou PJ, mas conhece pouco sobre, né, as rotinas trabalhistas ou as leis trabalhistas, até em seu próprio benefício. Então, tu percebeste justamente na tua atuação profissional, lá no Sindicato dos Professores, que tu gostaria de trabalhar com a área trabalhista especificamente. Ali o teu olho brilhou. E conta pra gente se a Catarine achou a sua área de atuação dentro do direito, né? Sensacional isso, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que brilha o olho. Uhum. E quando é que a Catarine começou a caminhar na sua trajetória profissional até se tornar sócia de um grupo? Bom, eu me formei, né, me especializei na área trabalhista, mas eu pensei assim, a gente sai da faculdade e, na verdade, o que a gente aprende na faculdade? A gente aprende prazo, a gente aprende como funciona na parte técnica, mas a gente não aprende
muitas questões como gestão de escritório, a gente não aprende gestão de pessoas, né? Gerir um escritório como um todo. Então, eu assim, não posso abrir um escritório agora, não tem como. Eu preciso aprender, preciso vivenciar a área trabalhista inicialmente. Então, eu iniciei num escritório, aprendi bastante, fiquei em torno de 2, 3 anos nesse escritório, fiz audiências, peguei bastante a prática, né, digamos assim. E aí, depois, eu resolvi abrir o meu próprio negócio na pandemia. Olha só, desafiador. Foi um desafio, mas eu pensei, é agora que eu quero andar com com as próprias pernas. Então, eu abri meu próprio negócio. Hoje, eu faço parte do Grupo MBW, né? É um escritório dentro do Grupo MBW, uma perna, digamos assim, do Grupo MBW. Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória. E sendo agora sócia do grupo MBW, né, que é um grupo grande, né, então tu tem um bracinho jurídico ali que está sob a tua responsabilidade. Quais foram as tuas dificuldades? Que eu acho que quem está em casa também gostaria de ouvir sobre isso, porque a gente sabe que a vida empreendedora não é fácil, né, muitas vezes na área jurídica você empreender. Quais foram os teus desafios de carreira como empreendedora, como mulher na área jurídica, né, sendo uma empresária? Conta pra gente um pouquinho dessa tua dificuldade. Eu acredito que o maior desafio é empreender na advocacia aqui no Brasil. É muito difícil, ainda mais sendo jovem e ainda mais sendo mulher. E Catarina, o que essa jornada importante na área do empreendedorismo, ela te trouxe de ensinamentos como posicionamento, gestão, credibilidade? O principal é o estudo. Tu tem que estudar nas diversas áreas, o financeiro, a gestão, em todas as questões. Então, isso te gera mais credibilidade, até para conversar com o cliente. E te posiciona de uma forma melhor. Então, passa uma confiança também para o cliente. O que mais te inspira na tua trajetória profissional hoje, né? A gente vê que tu é muito bem posicionada, né? Que tu realmente é uma estudiosa da área, como tu falaste, é importantíssimo a gente ter conhecimento na área da qual a gente está lidando, né? A gente está atuando, porque isso realmente gera reputação, credibilidade e tranquilidade também para quem está do outro lado da mesa, né, quando a gente sabe. Mas me fala um pouquinho, assim, sobre as tuas inspirações. Eu acho que a gente tem inspirações dentro da nossa área de trabalho, né, dentro da nossa vida profissional. Né? O que mais me inspira é ajudar as pessoas, é conseguir passar as situações, é poder ajudar de todas as formas, não só na área do direito, porque hoje o cliente vem conversar contigo e tu não é só uma advogada, ele vai passar a vida dele também, a questão social, a questão com a família, então tu não é só um advogado ali com o cliente, tu também é um pouquinho de psicólogo, digamos assim, tu tem que saber ouvir, passar mais confiança para o cliente. Isso é bem importante, né? Então, quando tu estás com os teus clientes no escritório, quais são as principais dúvidas, né, que uma advogada trabalhista recebe? Que eu acho que quem está em casa está morto de curiosidade para saber. Atualmente eu recebo muitas dúvidas. Será que o empregado pode fazer horas extras? Será que eu posso contratar essa pessoa através de contrato de PJ? Então, há muitas dúvidas aí. E quais são os erros mais comuns que aparecem dentro das rotinas trabalhistas, dentro das relações trabalhistas, né, entre empresa e funcionário, ou quem senta na tua frente para falar sobre esse assunto? O que eu mais vejo de erro é questão de pagamento, de verbas rescisórias, às vezes de horas extras, né? Então, as empresas precisam ter muito cuidado e também um auxílio de um advogado especialista em direito do trabalho para poder auxiliar nessas questões de pagamento também. E quando tu estás atendendo uma empresa, né, ou pessoas que estão com dúvidas em relação à área trabalhista e que soa aquele alerta na tua experiência profissional, opa, isso aqui a gente não pode normalizar, né, a gente precisa tomar cuidado com isso. Que situações são essas, né, que têm e precisam ter uma certa atenção? Depende muito do caso, né? Quando é empresas, por exemplo, e eu vejo que tem alguma situação ali, eu sempre oriento a empresa e falo assim, olha, o ideal é a gente documentar isso aqui, conversar com o funcionário, mas o importante é documentos. Hoje não existe nada boca a boca, tudo tem que ser documentado. É questão de horas extras? Tem que estar no cartão ponto, tem que estar no contra-cheque, tem algum benefício que a empresa vai pagar a mais para o funcionário? Tem que estar também direitinho no contra-cheque. Isso é muito importante hoje nas relações, para que seja algo bem transparente entre as partes.
E se tu pudesses falar hoje, né, para quem está nos assistindo em casa, as orientações importantes para quem está no ramo do trabalho, né, ou como empregador ou como empregado, quais seriam esses pontos que seriam importantes as pessoas saberem? Que não pode deixar de lado ou então normalizar isso de alguma forma para que isso não cause problemas futuros? Claro. As empresas, que nem eu disse, ela precisa estar atenta à documentação. Isso é muito importante. A documentação é depois para evitar qualquer tipo de trabalhista, né? Uma reclamatória trabalhista. E o empregado está atento também se a empresa está pagando certo, ficar atento ali aos seus contra-cheques, ver seu termo de rescisão, se está pago de forma correta. Qualquer dúvida, entrar em contato com algum advogado para perguntar ali também se está tudo certo. Mas estar sempre atento aos seus direitos, né? E o que mais tu recebes no teu escritório em relação à área trabalhista, assim, que tu poderias trazer para nós? O que é mais comum chegar para ti? Atualmente, o que está sendo mais comum é a questão da pejotização, que está sendo muito discutido hoje no Brasil, né? Está lá no STF, então todo mundo está com dúvida em relação a isso, né? O que acontece? Hoje nós temos um contrato que é regido pela CLT, né? Que é quando o empregado formal tem a carteira de trabalho assinada, recebe seus benefícios, salário, 13º, férias, e tem o PJ, que ele é contratado por uma prestação de serviço. Então, são contratos totalmente diferentes. E hoje as empresas perguntam, olha, será que vale a pena contratar com carteira assinada? Será que vale a pena contratar por PJ? Então, aqui a gente precisa analisar ponto a ponto. Então, isso realmente está sendo muito discutido, está sendo muito perguntado lá no escritório. Bem interessante, porque essa seria a minha próxima pergunta para ti. Assim, o que as pessoas precisam saber exatamente antes de aceitar ser contratada através de PJ, de pessoa jurídica? Claro. São duas questões bem diferentes aqui que a pessoa precisa ficar atenta, né? Quando a pessoa está regida pela CLT, que nem eu disse, ela vai receber todos os benefícios certinho ali, 13º, férias, o salário, só que ela também tem alguns requisitos que ela tem que preencher. Ela tem que trabalhar todos os dias, ela tem o horário certo, ela tem um salário fixo, né? Então, tudo isso é pela CLT. Agora, pelo PJ é diferente, né? Tu não vai ter todos esses outros benefícios. Tu vai receber um valor pela prestação de serviço específica. Mas é claro, a PJ, tu vai ter uma flexibilização em relação ao horário, tu vai poder trabalhar para outras empresas, tu também tem que ficar com o teu controle financeiro bem atento, porque fica diferente, tu não sabe o teu mês que vem, né? O CLT sabe quanto que ele vai receber mês que vem, o PJ já não sabe, então tem que ter esses controles, vai depender de cada pessoa, né? Hoje no Brasil, que nem eu disse anteriormente, está sendo muito discutido por quê? Muitas empresas estão contratando PJs, mas as pessoas não estão prestando serviços como PJ, e sim prestando serviço como CLT, trabalhando conforme a CLT, conforme preencher os requisitos do vínculo, que é aquele ali que eu disse, trabalha todos os dias, recebe salário fixo. E aí há discussão sobre isso, porque não era para ele ser PJ, e sim CLT. E aí as pessoas estão entrando muito com processos trabalhistas requerendo o reconhecimento do vínculo para CLT, e aí pedindo diferenças aí de verbas, né? Isso causa um valor bem interessante para a empresa, um prejuízo, se for o caso, né? Então, as empresas precisam ficar atentas nisso. Só que agora, o que o STF fez? Tem muita gente entrando com muitos processos. Eu vou pegar um só para julgar e os outros todos vão ficar suspensos. Então, em relação a esse tema, todos os processos estão suspensos e agora vamos ver o que o STF vai decidir aí. Olha aí, ó, informação importante. Essa nem eu sabia. Importante. E quais são os riscos de quando uma pessoa vai aceitar um contrato de trabalho pensar apenas e só apenas na remuneração? Por todas as facilidades que a pessoa jurídica tem, até pela facilidade de contratação, porque tu falaste que realmente ela virou muito comum nas relações de trabalho hoje a PJ, né? Como você não tem muitos encargos, né? Para quem é empregador sabe que você praticamente paga o dobro, né? Por um funcionário, você paga o salário do funcionário e mais um salário só pelas obrigações trabalhistas ali, né? Isso. E quais são os riscos da pessoa, assim, não pensar nos benefícios e pensar, não, eu quero só a remuneração pela facilidade
que eu vou ter em me movimentar dentro do mundo do trabalho? Algo nesse sentido, né? Porque tu falou que tu pode prestar serviço para outras empresas, né? Tu não tem dedicação exclusiva, etc. Muitas vezes o contrato ele vem num valor maior, financeiramente falando, porque como você não tem as verbas trabalhistas para pagar além, né, do salário do teu funcionário quando é CLT, você tem uma gordurinha a mais, digamos assim, para poder atrair esse profissional como PJ. Mas quais são os alertas que a gente precisa ter na hora de trabalho como PJ ou aceito benefícios? Isso vai depender do perfil da pessoa, né? Mas que nem eu comentei anteriormente, ele precisa verificar o que ele vai trabalhar realmente, se ele vai ter que trabalhar todos os dias ou não, porque isso faz diferença também, não só na vida do empregado, mas na remuneração. Se ele vai trabalhar todos os dias, vai ter um salário fixo, ele não pode aceitar como PJ, né? Isso a longo prazo vai trazer um prejuízo, não só a questão de saúde, enfim, mas financeiro. Isso que ele tem que pensar. Mas a questão da pejotização pode trazer ganhos maiores. E aí ele tem que pensar nisso também. Só que tem flexibilização de horário, tudo isso, mas ele tem que ter uma organização, porque ele também tem que pagar tributos por parte da empresa dele. Olha, né? Interessante isso. E tu terias como explicar para a gente um pouquinho mais quais são as obrigações da pessoa PJ? Ele vai ter que pagar a tributação do MEI, normalmente é MEI, né? E aí o ideal é que ele pague certinho, tem um contador específico para a empresa dele. Ah, interessante isso. Então, pessoal, tem que ficar ligadinho, né, nas questões também dos tributos, né? Trabalhar como PJ também requer algumas obrigações financeiras que a gente precisa estar alerta quando a gente aceitar trabalhar por essa configuração de trabalho. E Catarine, e a questão da escala 6x1? Vai acabar mesmo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso e principalmente explica para quem está em casa e que não sabe do que nós estamos falando, o que é a escala 6x1? Esse é um tema muito discutido atualmente, né, Vanessa? Mas vamos lá. A escala 6x1 provavelmente vai acabar sim, mas está em discussão ainda, não está valendo. O que é a escala 6x1, então? Hoje, no Brasil, o empregado que é regido pela CLT, ele tem que trabalhar 44 horas semanais. Ou seja, até 6 dias por semana e ele tem direito a uma folga, tá? E o fim da escala 6x1 é justamente isso, terminar a escala 6x1 e iniciar a escala 5x2, é trabalhar 5 dias e ter 2 dias de folga. E antes, que era 44 horas semanais, é diminuir para até 36 horas semanais. Então, isso vai ser um impacto muito grande, não tanto para os empregadores quanto para os empregados. Toda essa discussão é justamente pelo aumento significativo das doenças ocupacionais do trabalho, que aumentaram muito agora no último ano. Então, isso surgiu agora e provavelmente vai passar sim, Vanessa. Falando de rotinas trabalhistas, né, de trabalhos extenuantes, a saúde mental sendo colocada em voga aí, né, em mesa, e principalmente agora tu falando, né, da escala 6x1, possivelmente tenha inflamado um pouco mais essa discussão em função dessas doenças, desses afastamentos dentro do ambiente de trabalho, né? Então, talvez modular e equilibrar um pouco mais essas rotinas seria talvez um ponto bacana de se pensar. E tu achas, então, assim, que está em stand-by, é algo para agora? Ou o que a gente pode esperar de tudo isso? Eu acho que vai ser por agora sim, Vanessa, provavelmente esse ano ainda, até por conta das eleições, né, que nós temos. Então, eu acho que vai passar. Só que tem muitos pontos que ainda acho que vale a pena discutir, porque isso vai causar um impacto muito grande, tanto para os empregados, tanto para os empregadores. Por que eu acho? Isso é uma opinião minha, tá? Empregados, eles vão trabalhar menos, ótimo. Mas será que realmente eles vão aproveitar esse tempo para descanso? Porque muitos pesquisadores estão dizendo que eles vão ter tempo ocioso. Também discordo, mas eles vão consumir mais. E aí, com esse salário, eles vão conseguir pagar as dívidas que eles vão acabar cometendo? Então, fica aqui uma dúvida, né? Porque o salário vai permanecer, as horas vão diminuir. Será que esse empregado não vai acabar trabalhando em 2 locais? E aí a saúde mental vai piorar, não vai adiantar nada. E para as empresas, da mesma forma.
como a carga horária vai diminuir e o salário não vai diminuir, vai se manter, isso vai causar um impacto muito grande financeiro para as empresas, porque elas vão ter que mudar todas as escalas dos funcionários, vão ter que contratar mais pessoas, então isso vai impactar com certeza, mas acho que vai passar. Perfeito. E vamos ver então, pessoal, cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que esse é um assunto que vai estar aí bastante presente aí pelos próximos dias, quem sabe os próximos momentos, principalmente se tratando de ano de eleição, como disse a Catarine. Olhando para as empresas, Catarine, quais são os assuntos trabalhistas que mais estão em voga hoje, que tu percebes que estão mais aquecidos dentro das empresas? Questão de horas extras, realmente os empregados eles querem as folgas, as horas extras têm que ser pagas corretamente, o cartão ponto tem que ser utilizado da forma correta, então isso os empregados também estão pegando em firme nas empresas. Falando em mitos do direito do trabalho, quais são os principais mitos que a gente precisa desconstruir? O principal mito que eu vejo é que a pessoa fala assim, eu trabalho em empresas e faço a limpeza de banheiros, já preciso receber adicional de insalubridade. Mas será? Não são todas as empresas que precisam pagar o adicional de insalubridade. São banheiros específicos, são banheiros que são utilizados pelo público. Exemplo, shopping centers, mercados, que daí tem uma alta rotatividade de pessoas. Aí sim tem direito de receber o adicional de insalubridade. Mas se é aquele banheiro que é utilizado só para os funcionários, poucas pessoas, não tem direito. É claro que isso, depois, a empresa precisa fazer um laudo técnico, um especialista, mas normalmente a jurisprudência está dando assim. E se a gente for pensar em alguma mudança cultural dentro da área jurídica trabalhista, o que tu consideras que seria importante ser realizado de mudança? Que nem eu disse anteriormente, as empresas precisam ter um pouquinho mais de cuidado com a saúde mental do trabalhador. Ano passado aumentou muito o índice, então ela precisa explorar isso, ter esse cuidado, contratar de repente profissionais, psicólogos, né? A gente sabe que a NR1 também está mudando, então muitas coisas as empresas precisam ficar atentas nesse sentido, fazer todo um relatório em relação a isso, porque hoje é muito importante ter um empregado saudável, né? Também a questão de metas, cuidar a cobrança de metas dos funcionários, não pode ser algo tão explorado, tem que ser sabendo, com cuidado, tem que conversar com o gerente. Hoje os gerentes precisam ter todo um apoio, um estudo em relação à gestão de pessoas, né? Perfeito. Não dá só para tu contratar um gerente e colocar lá no lugar dele, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber se posicionar também em relação aos empregados, aos subordinados dele, né? Não, perfeito essa tua fala. E agora, para a gente encerrar com a Catarine aqui, eu sei que o papo tá muito bom, essas informações na área do direito trabalhista são fundamentais para a nossa vida profissional. Então, vou perguntar para a Catarine, quais conselhos você daria para quem está entrando agora no mundo profissional, ou quem está querendo empreender? Que conselhos tu darias dentro da área do direito do trabalho? A gente nunca está 100% preparado, então vai com medo mesmo, no caminho a gente aprende, estuda, e aí é o momento certo para empreender. Catarine, muito obrigada pela tua presença, foi muito bom conversar contigo hoje. Eu que agradeço, Vanessa, obrigada. Obrigada mesmo, as informações que tu trouxeste hoje aqui para o programa são de suma importância para quem está trabalhando, para quem está querendo empreender. As redes da Catarine estarão aqui na nossa tela, então ela estará à disposição caso alguém tenha dúvidas. Para mim, foi muito bacana essa conversa, é uma área que eu não tenho muita aderência, então, assim, esclareceu muitos pontos. Se tivermos outras dúvidas, a Catarine está aqui para nos ajudar. E, pessoal, esse é o nosso Mentes que Inspiram, um programa que traz informação, formação e, acima de tudo, transformação. E eu não podia deixar de agradecer as minhas parceiras do programa, Larissa Bruck, a Nívia Bernardes da Coma Cristais, que faz o nosso cenário cada vez mais bonito em cada programa que a gente faz. Fique conosco, que semana que vem tem mais. Beijo e até mais.